Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Vou estar gravando esse vídeo aqui. Esse vídeo, a ideia dele é ser um aulão, né? Uma aula aí sobre substituição tributária. Então eu resolvi fazer esse vídeo aí para estar ajudando aí a entender um pouquinho mais e trazer alguns exemplos também de como faz o preenchimento, como que a gente trabalha com a substituição tributária dentro do sistema, tá bom? E um conceito, um aspecto geral dela aí também, beleza? Então eu vou falar um pouquinho aqui o que é, para que serve, como que ela é usada e as diferentes situações que existem aí, pelo menos as que mais abrangem os nossos clientes, né? Então, primeira coisa, né, o que é substituição tributária, né? Ou, basicamente, né, a gente tem duas formas de tributar uma mercadoria, né? Então, a primeira forma de se tributar é a tributação normal, que cada empresa, no momento que vende a mercadoria, recolhe o imposto, né? Fica responsável, né, pelo recolhimento do imposto. E a substituição tributária, ela é a segunda forma de tributação, e nela é uma ferramenta, né? O governo viu nela uma ferramenta para se tributar, né, ou para garantir que a tributação seja realmente cobrada lá no primeiro elo da cadeia, né, que na maioria das vezes é a indústria ou as empresas que importam mercadoria para dentro do nosso país. Então, a primeira forma é a tributação normal, que cada empresa em todos os elos da cadeia fica responsável pelo recolhimento do imposto, e a segunda forma é a substituição tributária, que a indústria, né, ou a importadora fica responsável pelo recolhimento desse imposto. Uma vez que esse imposto ele é recolhido, as outras empresas da cadeia, elas não devem mais pagar esse imposto, né, recolher esse imposto, visto que a primeira empresa lá já recolheu. E essa primeira empresa, a gente chama ela aqui, né, de empresa substituta, que é a empresa que vai ser a responsável por esse recolhimento. As demais empresas, quando a empresa substituta já recolheu, as demais empresas são as empresas substituídas, que são as empresas que não vão mais pagar esse imposto, já que ele já foi pago lá pela primeira indústria, né, pela primeira empresa. Então, até agora, né, o que a gente sabe? Tributação normal, substituição tributária, é uma ferramenta, né, que o governo usa para garantir esse recolhimento do imposto. E aí a gente tem os dois tipos de empresa, empresa substituta ou empresa substituída. Então vamos lá. Dentro disso, a gente tem que se atentar aos fiscais, né, aos regimes tributários das empresas. Então uma empresa hoje, ela tem 4 regimes tributários, né? De maneira geral, são empresas MEI, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Tem esses 4 regimes tributários. Eles se desenvolvem, né, se separam em 2 grandes grupos, que é o Simples Nacional. No Simples Nacional a gente vai ter o MEI e o Simples Nacional, propriamente dito. E as empresas de lucro real e lucro presumido vão estar dentro da tributação de regime normal, que a gente chama. Então, as empresas lucro real, lucro presumido, são tributadas no regime normal, tá bom? E aí, vamos lá. Então, a gente tem regime normal e Simples Nacional. Dentro disso, a gente tem que encaixar as duas tributações que a gente tinha lá em cima, que são a tributação normal aqui e a substituição tributária, beleza? Então vamos lá. Na tributação normal, a gente destaca 2 grupos, que é o regime normal e o Simples Nacional. No regime normal, como que a empresa recolhe o imposto? O imposto vai ser recolhido de acordo com o preenchimento lá no cadastro do produto. Então, o responsável técnico, que é o usuário do sistema, vai informar o qual CST e ICMS, e aí eu vou deixar uma colinha aqui depois, ó, vocês podem pausar o vídeo aí. O que é CST? Código de Situação Tributária, como que esse produto vai ser tributado. Isso, CST para as empresas do regime normal. O CSSN, ele é a mesma coisa, só que ele é o Código de Situação Tributária, de operação, do Simples. Então, empresa do regime normal destaca CST, empresa do regime do Simples Nacional destaca o CSOSN, tá bom? Então, voltando aqui, regime normal, o cara vai informar, né, o CST e ICMS, então se ele é tributado, ele vai colocar lá CST e ICMS 00, aí tem várias opções, né, tributado com redução na base de cálculo, isento de ICMS, com diferimento, enfim, vai ter várias e várias opções lá. E a alíquota de imposto que ele vai pagar, a alíquota de ICMS que ele vai pagar. Isso, as empresas do regime normal, elas precisam destacar ICMS, PIS/COFINS e o IPI, beleza? Então, esses 3 impostos, elas tem mais, tá? Em alguns casos que vai ter impostos a mais, tem produto que vai ter que destacar fundo de combate à pobreza, mas, de modo geral, os impostos que as empresas mais vão utilizar aí serão esses 3 aqui, beleza? E aí, para finalizar, ela vai indicar aqui o CFOP. Então, informou esses dados fiscais aqui, a empresa consegue emitir a nota fiscal. E as empresas do Simples Nacional? Ou o que é o Simples Nacional, né? O que eles têm que destacar? O próprio Simples Nacional, a ideia dele é que o empresário não fique se preocupando com CST e ICMS, alíquota de ICMS, CST PIS/COFINS, alíquota, enfim, vários e vários impostos. E aí ele vai pagar só o Simples Nacional. Como que o Simples Nacional funciona?
O empresário começa a emitir nota fiscal. No final do mês, ele vai ter lá R$ 50.000 de nota fiscal emitida. Ele vai enviar essas notas para o contador vai pegar essas notas, vai olhar numa tabelinha, que é a tabela do Simples Nacional, e vai falar assim, sua empresa é comércio varejista de calçados. De acordo com a minha tabelinha aqui do Simples Nacional, se você vender até R$ 180.000, você paga 4,5% pela sua empresa ser do comércio varejista de calçados. E aí ele vai pegar 4,5 vezes 50 mil, vai emitir uma guia e vai entregar para você pagar. Esse é o Simples Nacional. Então, ao invés de você pagar, né, o ICMS, o PIS/COFINS, o IPI, isso de forma tudo individual, o contador gera uma guia só para você, que é a guia do Simples Nacional, né? Então, de forma mais simplificada. E aí, como que você informa, né, o pagamento desse imposto? Você vai informar através do CSSN, que é o Código de Situação de Operação do Simples Nacional. Então, preencheu o CSSN, preencheu o CFOP. O que é o CFOP? Né? O CFOP está aqui embaixo também, ó. Código Fiscal de Operações e Prestações. Basicamente, o CFOP serve para falar como que, ou para que, né, que esse produto está sendo vendido, ou nem sempre vendido, né? Para que esse produto está sendo movimentado. Né? Então, é uma transferência, é uma devolução, é uma remessa para demonstração. O CFOP ele serve para isso aí. Beleza? Então, de maneira geral, a tributação normal, a gente consegue enquadrar ela aqui, ó, Simples Nacional, né, regime normal e Simples Nacional. Essa é uma tributação bem simplesinha. E a substituição tributária, como que funciona? A substituição tributária, a gente adiciona um terceiro elemento aqui, que é o seguinte, ó, de maneira geral, né, a gente vai ter aqui, ó, substituição tributária. A gente tem duas opções dentro do regime normal. A gente tem as empresas substitutas, que são as indústrias, que são as importadoras, e a gente tem as empresas substituídas, que são a maioria dos nossos clientes, o comércio varejista ali. Então, dentro do regime normal, a gente tem que fazer essa separação. Por que tem que fazer essa separação? Porque a empresa substituta, ela tem que recolher o imposto. E a empresa substituída, ela não precisa recolher o imposto, porque ele já foi pago. Só que ela também não pode retributar essa mercadoria. Então, ela tem que só falar assim, ó, essa mercadoria aqui, ela já foi tributada anteriormente, através da substituição tributária, tá bom? Então, de maneira geral, aqui no regime normal, as empresas substitutas, elas vão ter que destacar o CST e ICMS alíquota, elas vão ter que destacar uma alíquota de ICMS de substituição tributária, isso aqui é de estado para estado, elas vão destacar também, ou informar na NFE, né, a alíquota de MVA, que também a gente tem aqui ó, na nossa legendinha, margem de valor agregado. A margem de valor agregado, o que ela é? Ela é uma estimativa, né, de quanto que o governo acredita que aquele produto seria tributado por todos os elos da cadeia. Então, ele faz essa margem aí e joga numa tabelinha para as empresas consultarem. O SEST ele é, na nossa tabelinha aqui, o código especificador de substituição tributária. Então, quando o produto é substituição tributária, ele vai ter um código a mais para especificar ele, tá bom? O CST PIS/COFINS e as suas alíquotas, o CST IPI e a sua alíquota e o CFOP. Isso, lembrando, empresa do regime normal, quando o produto que ela vai vender é substituição tributária, tá bom? E a empresa sendo a que vai recolher o imposto, a primeira lá na cadeia. As demais empresas que são do regime normal e que não são as indústrias, no caso são as empresas substituídas, que é a maioria dos clientes que a gente trabalha, o que ele precisa destacar na nota? O CST e ICMS e a alíquota. A alíquota de ICMS-ST, nesse caso aqui, eu vou até tirar ela aqui, porque não precisa destacar mais, não é mais obrigatório. O SEST, ele vai precisar informar aqui. O PIS/COFINS e as suas respectivas alíquotas. O IPI e a sua alíquota. E o CFOP, que é o código de operação, tá bom? Então, empresa que é substituta, as indústrias precisam informar esses valores aqui. Empresas que são substituídas, a maioria dos nossos clientes precisam destacar essas informações aqui. E quem é do Simples? Quem é do Simples Nacional e vai vender um produto que é substituição tributária? O que ele precisa destacar? CFOP e CSSN. Sempre lembrando, né, com a ideia de simplificar a vida do pequeno e microempresário aí, tá bom? Então, essa é a ideia aí. O Simples Nacional vai destacar só o CFOP e o CSSN, tá bom? Vamos para a prática, então. Como que funciona isso na prática? Então, vamos lá. Ó. Tributação normal. As empresas que são do regime normal, quando ela vai vender um produto que é tributado. Como que funciona? Como que ele vai preencher no caso, né? Ele vai colocar lá o ICMS 00, CST ICMS 00, que é tributado integralmente. Vai informar a alíquota de ICMS, que no nosso estado aqui é 17%. Vai informar um PIS/COFINS, se ele for tributado pelo PIS/COFINS, vai informar a sua alíquota de PIS e também de COFINS, eu coloquei um exemplo aqui. Vai informar o IPI, que também é tributado, então ele vai ter lá tributado, IPI.
vai informar a alíquota de IPI e vai informar o CFOP 5102, venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. Então, basicamente, é assim que fica a tributação das empresas do regime normal, assim que fica o preenchimento do cadastro, né, das empresas do regime normal aí. E do Simples Nacional, CSOSN 102, tributado pelo Simples Nacional, essa é a descrição dele, e CFOP 5102, venda de mercadoria adquirida e recebida de terceiros, com destinação para mim revender, né? Então, basicamente, a tributação normal é assim que fica. Lembrando sempre, gente, tem várias especificidades, né? Então, tem gás e produto derivado de petróleo, né? Gasolina, tem suas especificidades. Aqui é mais um modelinho geral aqui para os nossos clientes, tá bom? E aí, a substituição tributária, Pablo, como que funciona? É muito mais difícil? Vamos chegar nela aqui também. A substituição tributária está aqui, ó. A gente eu também trouxe aqui separado, no caso de empresa substituta, que são as indústrias, e no caso das empresas substituídas, que é a maioria dos nossos clientes, tanto para o regime normal quanto para o simples, tá bom? Então, no caso da empresa substituta, como que ela vai fazer o preenchimento? Ela vai preencher lá o CST ICMS 10, que vai falar que é tributado e com substituição tributária. Aí ele vai informar a alíquota de ICMS normal. Então, os 17% de ICMS normal. Isso varia de estado para estado, tá? E pode variar de produto para produto também. A alíquota de ICMS-ST, então, vai informar a alíquota de ICMS-ST. Vai informar lá a alíquota, né, de MVA, que o governo estipula, faz o cálculo lá. Vai informar o SEST, e aí o SEST é de acordo com o NCM do produto, né? Vai informar o PIS, as alíquotas de PIS e COFINS, né? O CST de PIS e as alíquotas de PIS e COFINS. Vai informar o CST IPI, vai informar a alíquota de IPI e vai informar o CFOP 5401, que é venda de produção do próprio estabelecimento. Venda de produção do próprio estabelecimento sujeita à substituição tributária. Então, ele vai ter que informar esses dados fiscais. E, Pablo, e o regime normal que não é substituída, não é substituta, é substituída, como que funciona? Que é a maioria dos nossos clientes. O cara vai informar no CST ICMS 60, que esse ICMS já foi cobrado lá da indústria, lá de quem produziu essa mercadoria ou trouxe para o Brasil. Então, eu não preciso pagar ele novamente. A alíquota, ele vai informar zero, porque o imposto já foi pago lá anteriormente. O SEST, ele vai pesquisar de acordo com o NCM, e aí aqui para baixo é tudo padrão, né? PIS, COFINS, IPI, ele vai colocar de acordo com o que a empresa dele paga, e o que muda aqui é o CFOP, que ao invés do 5401, a empresa vai informar o 5405. O que o 5405 fala? Venda de mercadoria, então, venda de mercadoria, sujeita à substituição tributária, então, sujeito à substituição tributária. Só que o ICMS, o imposto, no caso, né, já foi pago anteriormente e a minha empresa é substituída. Então, eu não preciso mais me preocupar com esse imposto. Então, é assim que fica o cadastro do imposto. Você vai colocar lá no CST ICMS 60, a alíquota do ICMS você pode deixar zero, CFOP você coloca 5405 e aí PIS, COFINS e IPI você informa de acordo com o que a sua empresa paga aí. Beleza? E o Simples Nacional, Pablo, como que funciona? As empresas do Simples, quando vai vender um produto ST, o que eles fazem? CSSN 500, o CSSN 500 é ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária e o CFOP 5405, venda de mercadoria recebida ou adquirida de terceiros, sujeita à substituição tributária, na condição que a minha empresa é substituída. Então, quando a minha empresa é substituída, eu informo o 5405 e o CSSN 500, beleza? Então, basicamente, pessoal, essa aí é a aula que eu tinha para passar para vocês sobre substituição tributária, tá? Explicando um pouquinho aí sobre substituição tributária. E aí, Pablo, como que faz para mim saber se o produto que eu vendo é substituição tributária ou tributado normalmente? Como que eu faço para mim descobrir isso? Basicamente, ó, a gente tem um convênio aqui, eu vou disponibilizar o link do site também, mas você pode entrar através desse link aqui, ó, confas.fazenda.gov, deixa eu dar um zoom aqui, /legislação, /convênios, /2018, /CV 142, que é o convênio 142 de 2018, é o último atualizado que a gente tem aqui. Aqui vai ter todo o convênio, toda a parte de lei aqui explicando por que tem que ser, por que não é, explicando tudo de forma detalhada, bem bonitinha, detalhadinha aqui para vocês, tá? E aí, ó, aqui embaixo, ele sempre vai, se tiver alguma atualização, sempre vai ser o último aqui, tá? Então aqui tem as atualizações anteriores, aqui sempre vai ter o último convênio aqui, beleza? Para finalizar, e aí, como que faz para mim descobrir? Aqui vai ter as tabelas, ó, de mercadorias, tabela geral, e aqui as tabelas específicas, ó. Então, eu tenho o NCM do produto, eu venho aqui e pesquiso ele. O único detalhe aqui o NCM aqui, ó, ele está com uma máscara, com uma formatação. Então, quando a gente for pesquisar, a gente tem que colocar 4 números, então, eu vou colocar aqui 3918.10.00, e aí sim, a gente tem aqui, o sistema vai encontrar aqui,
esse produto, tá bom? Então ele vai pesquisar aqui e vai conseguir encontrar se você pesquisar com os pontos certinhos ali, tá bom? Se o NCM do seu produto que você está vendendo se ele encontrar algum resultado aqui, significa que ele é substituição tributária e você não precisa pagar o imposto e tem que preencher os dados fiscais dele de acordo com o que a gente verificou aqui. Se sua empresa é do Simples, você coloca lá 5405 e CSSN 500. Se sua empresa é do regime normal e sua empresa é substituída, você coloca 60 e aí 5405 no CFOP, beleza? De maneira geral, é isso aqui que eu tinha para falar para vocês. Então, essa é a aula que eu tinha para explicar sobre substituição tributária. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre substituição tributária e que, obviamente, né, procurem sempre estar se atualizando, que é um conteúdo bem legal, bem importante e que ajuda as empresas a se manterem aí financeiramente viáveis, né, e fiscalmente viáveis, digamos assim, né? Você vai conseguir ter o segmento da sua empresa aí, beleza? Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição aí no chat, pode contar com a gente que a gente vai esclarecer todas elas, tá bom, pessoal? Até mais, tchau, tchau.